Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje é sábado, dia 24 de outubro de 2020. Eu sou a pastora Lúcia e mais uma vez estamos juntos na campanha Milagres de Jesus. E hoje é o 34º dia, véspera do término. Domingo nós vamos terminar a nossa campanha com chave de ouro. 35 dias nessa campanha tão maravilhosa que Deus tem feito maravilhas. Se você puder, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. João 21, João capítulo 21, do 1 ao 11, diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: Não. E ele disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão de peixe. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se corrompeu a rede. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus, Altíssimo Pai, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada por mais um dia, Senhor, nessa campanha tão maravilhosa que o Senhor colocaste no nosso coração para fazer. Ó Deus, venha com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Venha, Senhor, com a tua bondade. Ó Deus, abençoa meus queridos irmãos, minhas irmãs. Acampe os teus anjos na casa deles, ó Pai. Abençoa o meu lar e abençoa o lar de cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Como é gostoso quando a gente lê a palavra de Deus e a gente entende, né? Que bênção. Hoje nós meditamos em João 21:11, a segunda grande pesca. Queridos, é muito bom aprender da palavra de Deus, né? Nós já aprendemos sobre a pesca maravilhosa e agora acabamos de ver sobre a pesca milagrosa. A maravilhosa foi quando Pedro chegou desanimado e disse: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí ele lançou
e foi uma maravilha. Ele chamou os outros barcos e a Bíblia diz que o barco quase foi a pique depois da palavra do Senhor Jesus. Mas enquanto isso, Jesus não tinha sido ainda crucificado. Porém, a pesca milagrosa, que narra aqui em João 21, que a gente leu, fala que depois que Jesus ressuscitou, alguns dos discípulos voltaram de novo a pescar, por causa das suas necessidades, é claro, até mesmo pelas pressões psicológicas, né? Porque afinal de contas, o grande líder deles havia acabado de ser sepultado. E os discípulos ainda não haviam recebido a descida do Espírito Santo. E não estavam ainda tão convictos, né, do ministério que o Senhor lhes confiou. É normal quando nós temos uma decepção e queremos voltar à velha vida. É normal termos algumas tristezas e queremos voltar para aquilo que um dia o Senhor Jesus nos chamou, não é verdade? Você se lembra quando Jesus disse aos seus discípulos: a partir de hoje, não sereis mais pescadores de homem, mais do que não de peixes, mais do que de homem. Mas depois que Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele foi e apareceu. Ele veio e apareceu pela terceira vez aos discípulos, chamado período de ascensão. Quando os discípulos, meus irmãos, é preparado para a descida do Espírito Santo, é nesse contexto que a Bíblia vai dizer que os discípulos saem para pescar, mas agora não há direção do mestre. Você percebe que Pedro diz: gente, eu vou pescar. E os outros já estavam ali e disse também: nós vamos também. Você vê que não há ordem do Senhor, né? Não há comando do Senhor Jesus. Eles ficaram ali toda noite e nada apanhou. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles avistaram um homem em pé na praia, aquele homem falou com eles, mais ou menos 100 metros de distância. Aquele homem falou: olha, lança a rede em tal direção, lançai a rede desse lado. E quando Pedro escutou isso, Pedro, que era o mais velho, a Bíblia sempre vai falar sobre Pedro, porque na cultura judaica, quem tem voz ativa é o mais velho. Quando ele escuta isso, ele lança a rede sobre as águas. Engraçado, meus irmãos, que eles estavam mais ou menos 100 metros da praia. Queridos, é muito difícil para quem é pescador pescar na beira, né, do mar. Geralmente, quando pescadores querem pescar grandes peixes, eles vão às águas profundas, não é mesmo? Mas quando a voz do mestre flui ao nosso favor, os milagres começam a aparecer perto de nós, bem ao nosso lado. A Bíblia vai dizer que é nesse contexto que os discípulos lançam a rede e vê que a palavra daquele homem que eles não reconheceram era a voz do mestre. A voz do mestre sempre aparece, meus irmãos, quando eu e você estamos esgotados de tanto tentar e não conseguir. A voz do mestre sempre aparece quando nós, cansados de tanto tentar, queremos lançar nossas redes. Veja bem, quando eles lançam a rede do lado em que a Bíblia fala, eles conseguiram pegar muitos peixes. E eram peixes grandes, né? Era um peixe muito enorme. E eram quanto? 153 peixes, ou seja, abundância e prosperidade. Quando eles viram aquilo, a Bíblia diz que os discípulos, a quem o Senhor amava,
Ele simplesmente não acreditava. E João disse assim, sabe aquele João, meus irmãos, que colocou a cabeça no peito do Senhor? Ele disse, Pedro, esse é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro entrou na água, foi nadando e não esperou nem o barco chegar lá. E foi onde? Ao encontro. Porque é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Quando nós reconhecemos a voz de Deus, nós não podemos fugir para longe, mas nós devemos apressar e chegar diante dele. E Pedro entrou na água e foi nadando e chegou ali. E quando chegou, Pedro reconheceu que era Jesus. E ali havia uma fogueira com peixe e pão. Irmãos, quando eu leio isso, às vezes eu pego a pensar que muitas vezes eu e você pode até pensar, o que vai ser de mim depois dessa luta? O que vai ser da minha família depois dessa aflição? O que vai ser da nossa finança depois dessa dificuldade? Minha querida irmã e meu querido irmão, vai ter pão e peixe para você saciar a tua fome? Vai ter pão e peixe para você saciar a fome da tua família. Sabe por quê? Porque o mestre já está te esperando do outro lado da margem. O mestre já está esperando você e toda a sua família. Veja bem, ali os discípulos foram convidados a sentar-se e a banquetear-se com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que essa foi a terceira vez que Jesus se apresenta a eles, depois de ressuscitar. Você percebe o cuidado de Jesus Cristo pela nossa vida? O cuidado do Senhor pela tua casa, meus irmãos, é imenso. Por isso, ouça a voz do Senhor. Você está aí pensando que você está sozinho, que Deus não importa-se com você. Não, meu irmão, você está totalmente enganado, minha irmã. Deus te ama. Ele tem propósito em sua vida. Portanto, levante a sua cabeça, porque o Senhor é contigo. Deus vai fazer você prosperar. Basta você acreditar que amanhã será um novo dia, porque grandes coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas e por isso nós estamos alegres. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, ó Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra tão tremenda. 34º dia, milagres do Senhor Jesus, ó meu Pai. Muitas pessoas hoje pensam, meu Pai, que ele está só, que ela está só e que nada mais faz sentido, ó Deus, não. Não deixa essa pessoa pensar dessa forma. Deus, não deixa esse meu irmão, essa minha irmã pensar dessa forma, porque grande é o Senhor. Meu Pai, entra na casa do meu irmão e da minha irmã, faz morada, Senhor. Abençoa a vida deles, ó Pai, não deixa eles desistir, não. Ó Deus, eu profetizo prosperidade, eu profetizo espiritualidade, Pai, na vida de cada um deles, meu Pai. Ó Deus, sempre o Senhor estará conosco até a consumação do século. Que possamos nessa tarde, nessa manhã, nessa noite ter ânimo. Mas não é qualquer ânimo não. Mas é o ânimo, Pai, que vem do Senhor. Não é ânimo de Red Bull. Não, não, não. É ânimo que vem de Ti, Senhor. Que vem através do poder do Espírito Santo, meu Pai. Guarda, meu irmão. Guarda, minha irmã. Guarda a nossa casa. Guarda nossas vidas, Pai. Nós não temos outro Deus além de Ti.
Por isso, hoje, dia 24 de outubro de 2020, eu clamo pela vida do meu irmão e da minha irmã. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao término, desse dia. E que Deus possa te abençoar, te guardar. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e sobre ti ele derrame a paz. E se o Senhor quiser e permitir, amanhã eu volto no nosso último dia da nossa campanha, da nossa série Milagres de Jesus. E eu já quero te dizer que a partir de 1º de novembro temos uma outra campanha. O sangue de Jesus tem poder. E cada dia será um tema. O sangue de Jesus tem poder para quê? Para livrar você do mal. O sangue de Jesus tem poder para realizar teu sonho. E assim sucessivamente, 21 dias, onde nós faremos essa campanha com jejum e oração. E no término, nós estaremos fazendo um ato profético sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Então, até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe e te guarde. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.